Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Hoje, como sempre, vamos falar sobre política, um debate muito interessante, porque nós convidamos o vereador Tairone Di Martino, ele que é do PT e é o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar com esse jovem vereador sobre política aqui na Grande Goiânia, vamos falar também sobre vários assuntos relacionados à administração do município. Sucessão estadual, claro, não pode faltar aqui no programa Canal Aberto. Comigo na mesa, o editor do Diário da Manhã, Ulisses Saez, como sempre. Vamos começar cumprimentando o nosso vereador. Boa noite, vereador. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, João Silvestre. Boa noite, Ulisses Saez. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo nessa noite. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite para o vereador Tairone Di Martino. E um abraço especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Bom, vamos falar só um pouquinho aqui sobre o Tairone. É o seu primeiro mandato, Tairone? Isso, meu primeiro mandato como vereador. Eu sempre fui muito de movimentos sociais. Participei já de associação de moradores, já fui presidente de Grêmio, presidente de CA, tenho uma instituição que eu tenho uma ligação muito forte, que é o SECOM, e sempre tive um trabalho também muito vinculado à igreja, mas nunca tinha entrado para a vida política, até que o prefeito Paulo Garcia me convidou para um trabalho, inclusive, profissional, como assessor de imprensa. Eu já tinha sido assessor de imprensa do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, trabalho até hoje juntamente com o padre Robson no projeto da AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, e fui convidado também pelo prefeito para ser assessor de imprensa dele naquela época. Eu tinha sido também assessor de imprensa da Câmara. E aí, nesse trabalho, o prefeito, percebendo da minha desenvoltura política, inclusive do ponto de vista de atender, as pessoas ligavam muito para resolver as coisas comigo. Por mais que eu era um secretário de comunicação, eu estava também resolvendo coisas que não eram de comunicação. Então esse convite foi crucial para a sua eleição. Isso foi para mim muito importante, porque essa relação fez com que eu tomasse a decisão de que eu, de fato, poderia ser candidato. Fui candidato, fiz uma eleição silenciosa, uma eleição sem recursos, com muitas dificuldades, mas batendo de porta em porta na minha região, falando com as pessoas diretamente e, graças a Deus, porque tudo depende da vontade dele, fui eleito vereador de Goiânia nesse primeiro mandato, primeiro ano, né? Terminando o primeiro ano da legislatura. Tá certo. A lei do senhor tem mais quantos do PT? Na Câmara Municipal hoje, além de mim, são mais 2 vereadores, que é o vereador Carlos Soares e também o vereador Felisberto Tavares. Por que assim, na análise do senhor, o PT faz poucos vereadores em Goiânia, por exemplo? Geralmente o PMDB consegue fazer mais, e o PMDB não é o partido, vamos dizer assim, do prefeito. O partido do prefeito é o PT. Não seria, vamos dizer, um contrassenso? O PT teria que ter mais vereadores do que o próprio PMDB, ou seja, uma bancada maior, mais expressiva? Na verdade, também é um pouco a composição. Para se ter uma ideia, da última eleição para esta eleição, o PT praticamente dobrou a bancada, porque eram 2 vereadores, aí nessa legislatura foram eleitos 4, depois o vereador Djalma Araújo decidiu sair do partido, mas foram eleitos 4 vereadores. E o PMDB elegeu 5 vereadores, então praticamente quase a mesma quantidade. Estava na mesma coligação, qualquer um poderia ter eleito 5 e o outro 4. Eu acho que é da composição, mas o partido tem crescido muito em Goiânia e no estado de Goiás principalmente. Então eu acho que o PT, que é um partido de referência no Brasil, também está se tornando aqui em Goiás, em Goiânia, já tem uma trajetória, uma história, um partido de referência. Um detalhe interessante é que o PMDB e o PT, em todas as coligações, o PSDB, aliás, são partidos que fazem maior número de vereadores exatamente pela maior estrutura partidária também, né? É claro que quando um partido tem uma maior estrutura, tanto no município como fora, a tendência é fazer mais, até porque existem candidatos com maior potencial. E uma coisa puxa a outra, né? Você tem 5 vereadores, a tendência de fazer 5 ou 6 é a mesma, né? Sempre repete, sempre... E essa união do PT com o PMDB, ela foi uma união que ajudou muito também, né? O PMDB tentou lançar candidatura própria 2 vezes e deu com os burros na água, né? Na última também foi assim, né? Na última eleição para governador,
o PT não quis ser vice ou o PMDB que não quis o PT de vice? Não, na verdade, na última eleição ao governo do Estado, que foi a candidatura do Íris, o PT já estava apoiando a candidatura do Íris. Mas não necessariamente na chapa majoritária, né? Não, já estava na chapa majoritária. Foi o Marcelo Melo foi candidato a vice-governador e o candidato a senador do PT foi o Pedro Wilson. Na certo, última, o PT já estava. Na penúltima, anterior, aí sim, nessa eleição, o PT fechou na candidatura do Barbosa Neto e fez uma composição com o Barbosa Neto, e o PMDB lançou o Maguito como candidato. Vereador, a ideia que se tem é que o PT e o PMDB são partidos siameses. O senhor acha que um partido consegue sobreviver hoje, politicamente, no Brasil, sem a dependência do outro? Na verdade, na política, a gente sempre tem de ter composição, porque a gente, todos, quando a gente se une para pensar política, cada um tem um viés, uma ideia, uma concepção diferente. Então, nenhum partido é dono da razão. Eu também não sou dono da razão, você não é. Então, quando a gente começa a se comunicar e a se organizar para assumir uma demanda, você tem de estar, inclusive, disposto a isso, de abrir mão, às vezes, daquilo que você acredita fundamentalmente, não a da sua essência, mas de muitas coisas que você acha que precisa compor para você chegar num projeto poder, sem perder a essência, sem perder aquilo que é firme na sua convicção. Então, eu acho que essa composição ela é natural. O PT e o PMDB ele têm trabalhado junto nacionalmente, ou seja, o Michel Temer é vice da presidenta Dilma. Na eleição passada já fazia parte do governo federal com o presidente Lula. Agora, aqui em Goiás, o PMDB apoiou o PT na eleição do prefeito Paulo Garcia. Antes, o PT tinha apoiado a reeleição do prefeito Íris Rezende. Então, acho que é um partido que tem caminhado junto já há algum tempo. E esse caminhar junto é exatamente isso. Ou seja, cada um tem sua concepção, cada um tem sua ideia. Mas a gente tem de juntar aquilo que nos une e aquilo que não nos une, a gente avaliar para saber o que precisa avançar e o que precisa amadurecer nesse sentido. Interessante que o PMDB é considerado talvez o maior partido do Brasil, né, em termos de liderança estaduais, enfim, e não consegue lançar uma candidatura para a presidência da República. Tentou uma vez com Orestes Quércia, né, se não me engano, e acabou dando com os burros na água. Até a dona Íris parece que foi vice dele. Foi um fiasco a eleição, não teve nenhuma... E depois o PMDB sempre veio aliando, né? E se lançar hoje também vai ser um fiasco. Hoje também o PMDB não tem nenhum nome a nível nacional que pode realmente, pelo menos, tentar alguma coisa. Tem que vir junto com o PT mesmo. Na verdade, o PMDB ele sempre foi muito estruturado não em nível nacional, mas em várias regiões. Então, por exemplo, você tem o PMDB de São Paulo, você tem o PMDB do Nordeste, você tem o PMDB do Rio Grande do Sul. Tanto é que quando se fala da composição nacional, existe uma dificuldade muito grande, porque às vezes o PMDB de uma região do país não pensa igual ao PMDB da outra região. Então, acho que isso é o que faz com que o PMDB não se firme aí nacionalmente. Mas eles fazem parte do governo da presidenta Dilma, que aí sim o PT, desde a sua origem, ele surgiu a partir de um projeto nacional, ou seja, mais do que os projetos locais, regionais, apesar de também serem importantes, o PT surgiu a partir de um projeto nacional. Então, isso fez com que o PT se firmasse, ter eleito aí o Lula, ter reeleito e agora eleito a Dilma. Eu acho que o PMDB ele não está excluído disso, ele está agregando valor importante ao governo federal. Se fala em reforma ministerial, é o primeiro a bater o pé, ou seja, a exigir mais cargos, a ameaçar inclusive o governo, sempre ameaçou o governo, isso aí todos nós sabemos. O senhor concorda com essa prática do PMDB? O senhor acha isso correto? Ou o senhor acha que a presidente teria que ter folga e liberdade e tranquilidade para, inclusive, escolher os seus assessores? Não, eu acho que a gente precisa mudar muito o nosso sistema político, e aí não só em nível nacional, em nível estadual, em municípios. A gente precisa perceber que a composição ela necessita se dar a partir de projetos. Quando a composição começa a se dar a partir de cargos, isso é muito ruim, porque aí vira o toma lá da cá. É claro que para você fazer um projeto, você precisa compor os cargos também, com pessoas que representam aquilo que você acredita. Mas eu acho que a gente precisa mudar esse viés na política e tentar fazer uma discussão mais em nível de projeto. E aí discutir projeto
quais são os quadros, por exemplo, do PT, do PMDB, e aí o PSDB também não foge dessa regra na minha avaliação, quando está na gestão, quais são os quadros políticos de determinados partidos que são importantes para a gente fazer uma composição séria e aquele trabalho naquela pasta específica dar resultado. Eu acho que a gente tem de trabalhar para isso. Óbvio que na hora que você vai fazer de fato o trabalho no dia a dia não é uma coisa fácil, não é prático. Tanto é que todos têm dificuldade, todo mundo que assume, seja a presidenta Dilma, seja o governador de São Paulo, que é do PSDB, seja o governador da Bahia, que é do PT, seja o governador de qualquer outro estado, de qualquer partido, sempre tem essa dificuldade na composição. Tá certo. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Estamos conversando com o vereador Tairone de Martino, ele que é do PT, da base do prefeito Paulo Garcia. Eu vou perguntar agora, não vou até afirmar, viu, Liz? Nós discutimos aqui que o PMDB, na sua opinião, exige muitos cargos no governo. É bom lembrar que quando se faz uma eleição, tem as coligações. A partir do momento que se forma uma coligação, a coligação se torna um projeto de administração. E claro, é evidente que aqueles partidos que conseguem maior número de deputados, de vereadores, né, e até de senadores, vão querer participar mais da fatia do bolo. Né? O caso do PMDB, porque lá na Câmara dos Deputados, eu acho que tem mais PMDBista ou está ali pau a pau com o PT, né? Se perder a diferença pouca, tem muitos deputados. Na verdade, na Câmara o PT tem mais e no Senado o PMDB tem mais. Tem menos. Então, o que ocorre? Há uma necessidade do PT estar de bem o tempo todo com o PMDB, porque se não estiver bem não governa, não é isso? Tanto na Câmara como no Senado, como nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais. Então, por isso, o PMDB, valendo-se do seu poder de parlamentares, vai exigir um pouco mais do PT. O problema, João, é que é comum o PMDB parece que colocar a faca na goela, ou seja, é isso mesmo, é exigindo os direitos. E, inclusive, a própria presidenta já reclamou disso, ou seja, essas cobranças excessivas. Você vê de vez em quando, sempre quando se discute reforma ministerial, essa discussão entre PT, PMDB e uma disputa. E os próprios petistas não concordam com a forma como o PMDB. E não é só o PMDB também, não. Você colocou os partidos aí, vamos colocar outro partido aí. O PTB também é um partido que entra nessa linha aí. E geralmente os cargos, os ministérios que eles pleiteiam são os ministérios que, inclusive, gerem recursos, né, e muitos recursos. Inclusive, nós tivemos aí, parece que o PR tinha o Ministério dos Transportes, o PDT tinha o Ministério do Trabalho, cada partido pega determinado ministério para administrar. Eu vejo isso como o sistema político né? É uma forma política nossa. Você concorda, Martim? Na verdade, o sistema que está aí, que também leva a essa logística, essa forma de governar em todos os aspectos. E aí a gente tem falhas que precisam ser resolvidas. E isso começa na eleição, por exemplo, que a gente precisa aprovar urgentemente uma reforma política que discuta a questão do financiamento público de campanha, que discuta a questão da coligação, que discuta a questão da proporcionalidade na eleição, que discuta lista fechada ou lista aberta, que discuta todos os processos que faz com que a gente eleja os deputados, os senadores, a presidenta e todas as demais categorias na vida política. Eu acho que isso precisa ser feito urgentemente, mas para fazer essa reforma, a gente vai precisar de uma Câmara Federal, de deputados que estejam pensando nesse país diferente que a gente precisa construir. As manifestações em 2013, no mês de junho e julho de 2013, elas deixaram isso muito claro. A população ela quer ver eficiência na gestão. E ver eficiência na gestão é, de fato, você fazer composição, porque eu acho que isso é da política. Agora, você não fazer a composição simplesmente pelo interesse.
fazer a composição pela qualificação e pelo resultado que aquela composição vai dar. As críticas feitas é que depois das manifestações de junho do ano passado, pouco se fez, ou seja, não se mudou nada no Brasil, as instituições, os partidos, os poderes permaneceram da mesma forma, tudo. O senhor acha que é isso mesmo? Ou seja, essa descrença do eleitor, ela vai continuar por muito tempo, haja vista que o Congresso Nacional não fez nada, fala-se em reforma, mini reforma política e nada. Reforma tributária está aí, ou seja, desde que o presidente Lula assumiu o seu primeiro mandato, há 12, 10 anos atrás, ou seja, falou que se ia fazer reforma tributária, não se fez nada. O senhor acha que o brasileiro tem razão desse descontentamento dele? Ou seja, das poucas mudanças que são feitas? Na verdade, eu acho que o brasileiro ele tem o poder de mudar isso. E a mudança ela se dá pelo voto. É na hora de votar, na hora de escolher. Por exemplo, quais são os deputados em que a gente vai eleger? Quais foram os deputados que nós elegemos na última eleição? Esses deputados, eles estão comprometidos com a reforma política? Esses deputados estão comprometidos com a reforma tributária? Eles estão comprometidos com a reforma penal, que eu também acho que precisa ser discutida urgentemente no país, uma reforma penal no sentido de fazer de fato a requalificação, a ressociabilização daquele que pode ser ressociabilizado e daquele que não pode ter penas de fato mais severas. Então, tudo isso precisa ser discutido e isso passa principalmente por essa eleição. Porque a eleição que a gente teve no ano de 2012, ela foi importante para a gente eleger o prefeito, os prefeitos de cidades e capitais, os vereadores de cidades e capitais, mas isso é uma administração do município que, inclusive, normalmente é penalizada pela política nacional, porque se não tem mais recursos nos municípios, é no Congresso que isso precisa ser discutido. Então, essa próxima eleição, ela talvez seja a mais importante de todas as eleições. A desse ano. A desse ano, inclusive mais do que a de 2012. Por quê? Porque é nela que a gente vai eleger ou reeleger, e aí eu vou trabalhar para reeleger a presidenta Dilma, porque eu tenho a avaliação que o Brasil com o Lula mudou bastante e tem caminhado nessa mudança. Óbvio que temos muitos avanços ainda a fazer, mas principalmente é a eleição em que a gente vai poder eleger deputados federais que estejam compromissados com essa questão das reformas, senadores que estejam compromissados com isso, porque não adianta também, por exemplo, a presidenta Dilma querer, não adianta o presidente Lula querer. Por exemplo, o partido da presidenta Dilma, que é o meu partido, defende de forma veemente uma reforma política que faça uma reestruturação da forma de se pensar política no país. Mas na hora que vai para o Congresso, você tem inúmeros deputados que querem travar. Inúmeros partidos, não só deputados, mas partidos. Por quê? Porque às vezes uma reforma política que beneficie a população não seja interessante para aqueles que utilizaram meios diferentes, ou para não dizer escusos, de se chegar ao poder. Então, é importante quem faz manifestação e quem fez manifestação, agora nesse momento de eleição, avaliar a história do candidato, avaliar o posicionamento do candidato, avaliar o perfil em todos os aspectos para poder votar. E quais são as propostas e se ele está comprometido com essas reformas. Você acha que aquela bela justificativa do eleitor brasileiro, quando ele fala assim, ó, todos os partidos, todos os políticos são farinhas do mesmo saco, o senhor não concorda com isso? Discordo completamente. Se eu concordasse, eu não estaria na política, porque eu sei que eu tenho feito um trabalho diferenciado. Eu sei que eu estou lutando para fazer o melhor naquilo que eu consigo, naquilo que eu posso, dentro das minhas limitações, para a gente ter uma cidade de Goiânia melhor. Então, eu não posso concordar com isso de forma alguma. Eu quero e estou na política para fazer a diferença. Então, eu acredito que tem outras pessoas. Agora é preciso, como inclusive é ensinado na igreja, separar o joio do trigo. Saber aquele que de fato vai querer contribuir para a gente construir uma sociedade melhor, ou aquele que quer ser melhor dentro da sociedade e não está preocupado com o coletivo. Tairone, eu acredito que nós poderemos ter uma reforma política pelo menos razoável se ela partir da iniciativa popular, o que a OAB já está fazendo, né? A OAB está já coletando assinatura para que nós tenhamos aí uma reforma política, porque se depender, na minha opinião,
na minha opinião, vou ser claro, do Congresso Nacional nós não teremos avanços de acordo com aquilo que a população quer. Inclusive, a maior reforma política que o Brasil fez, eu acho que nessas 2 décadas aí, foi a instituição do projeto da lei da ficha limpa. E, inclusive, uma manifestação popular, ou seja, surgiu do povo, né, de um advogado, ou seja, da própria sociedade. Porque se dependesse do Congresso Nacional da forma engessada como ele está, inclusive como o senhor colocou, vereador, em relação ou seja, é necessário essas coligações, só que essas coligações elas devem avançar no sentido de que não haja apenas a instituição da política do toma lá da cá, né? Ou seja, da distribuição de cargo, ou seja, mas de um projeto social que possa, de fato, beneficiar toda a população, que é a parte mais interessada nisso. E o interessante, nós tivemos alguns avanços também nessa eleição, mas você pode notar que todos esses avanços que nós tivemos beneficiou os próprios políticos. Por exemplo, cortaram os comícios. Quem gastava muito dinheiro com isso eram os deputados federais, governador, senador. Então cortou, beneficiou quem? O pobre, mas beneficiou mais o candidato rico, que gastava muito. Camiseta. Os ricos tinham que dar muita camiseta. O pobre não dava mesmo, então não alterou muita coisa, né? Então, alguns avanços que nós tivemos foi exatamente para beneficiar os próprios políticos. Então nós temos que tomar muito cuidado com a reforma política, porque o sonho da população é a igualdade. O sonho do pequeno político, do pobre, é realmente a igualdade. E nós sabemos que essa igualdade, né, o custo, baixar esse custo e algumas coisas, mas depende do interesse daqueles que já têm o poder e que estão lá há muito tempo e se reelegendo todos os anos. Eu particularmente tenho algumas concepções que eu acho que a gente precisa colocar nesse momento. Quando a gente vê, por exemplo, muitas decisões que seriam legislativas, que seriam do Congresso, sendo tomadas, por exemplo, pelo Supremo, a gente já precisa começar a refletir, mas espera aqui, por que o Congresso não tomou e não legislou sobre isso e agora o Supremo está soltando uma súmula vinculante que vai determinar isso? Então, isso a gente já precisa se preocupar. Esse é o primeiro ponto. Você acha que seria briga de poderes? Eu não acho que Porque quando se fala, não é só briga de poderes. Eu acho que é a morosidade também no Congresso. Porque se o Congresso começar a legislar isso de forma mais eficiente e estabelecer as leis, quem faz lei é o Congresso. Se o Congresso fizer isso de forma eficiente, o Judiciário não vai ter nem como ter válvulas de escape para brigar do ponto de vista da questão de poder. O próprio presidente do Congresso Nacional, Henrique Alves, já fez algumas advertências em relação a isso, ou seja, o próprio STF toma algumas decisões que são pertinentes à Câmara, ao Congresso Nacional. O senhor acha, por exemplo, se não houver essa atuação mais rígida, mais rápida, mais célere por parte do Congresso, pode inclusive aumentar essa disputa entre os poderes? Tenho absoluta certeza, e não só o Poder Legislativo com o Judiciário, mas aí tem o Executivo também que tem a medida provisória, porque a medida provisória significa o quê? O Congresso não conseguiu aprovar qualquer coisa em tempo. Então, para isso, eu vou soltar uma medida provisória para fazer aquilo que o presidente ou a presidenta quer fazer para, de fato, acontecer no dia a dia. Então, eu acho que o Congresso ele tem responsabilidade primordial de ter celeridade, de fazer uma discussão aprofundada. Eu acho que depois das manifestações a gente conseguiu ver alguns avanços. Eu não acho que a gente... claro que não avançou como deveria avançar, mas eu também acho que eles não tamparam de tudo o ouvido. Acho que a gente conseguiu avançar em muitas coisas, mas que a gente pode avançar muito mais. E o que eu defendo numa reforma política? Primeiro, eu acho que a gente precisa trabalhar sem excluir e garantindo a pluralidade, mas diminuir o número de partidos. Certo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco vamos continuar com o seu raciocínio relacionado à reforma política. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também na NET Canal 20. Estamos conversando com o vereador Tairone de Martini, ele é do PT. E o raciocínio que a gente falava aqui, né, Tairone, estava enumerando algumas coisas que você defende, alguns fatos que você defende na reforma política, né? Por exemplo, eu acho que a gente precisa garantir a pluralidade, garantir o espaço das minorias, garantir que seja um país de fato democrático,
Só que a gente precisa pensar urgentemente como evitar ou fazer com que diminuam os partidos que são criados a qualquer momento. Porque a gente agora está chegando numa bola de neve, porque como você não pode mais mudar de partido, passar de um partido para o outro, o que está acontecendo toda a eleição? São criados 1, 2, 3 partidos, porque você não pode mudar de legenda para uma legenda já existente, mas você pode mudar para uma nova legenda. Então, se a gente for fazer isso, nós vamos ter todos os anos, todas as eleições, novos partidos. Então, isso é uma coisa urgente a se pensar. Eu defendo, apesar de muita gente achar que não é correto, eu defendo o financiamento público de campanha. Ou, no mínimo, pensar uma forma de fazer um financiamento misto, que a população possa fazer doação, as pessoas do ponto de vista que são pessoas civis, mas não do ponto de vista institucional de empresa. Porque o que acontece muito? A doação, ela gera compromisso. Você recebe uma doação, se for uma doação de alguém que acredita no projeto, tudo bem. Mas, às vezes, tem doações que elas estão ali, você vai doar isso, mas lá na frente você vai fazer isso. E esse vai fazer que a pessoa que doou é obrigado a fazer, não necessariamente está de acordo com o que a população defende, muito pelo contrário. Às vezes, vai de encontro, cria obstáculos ou vai em conflito com aquilo que a população deseja. Eu acredito que a gente precisa fortalecer os partidos. Já se passou muito do momento de a gente votar em candidato solto. Por quê? Porque o partido é a representação da ideologia daquilo que a pessoa está votando. Então, se a gente não fortalecer os partidos nessa reforma política, a gente vai ter cada pessoa pensando de um jeito, você vota numa pessoa e quando você vê, a pessoa não está fazendo aquilo que o partido ou que você acreditou que ela poderia fazer. Então, eu acredito que tem várias coisas que a gente precisa pensar nessa reforma política no sentido de garantir para a população confiança de que aquela pessoa tem uma concepção, tem um projeto, tem um ideal, está dentro de uma ideia. A gente precisa garantir que aquela pessoa que eu vou votar é a pessoa de fato que vai assumir, que vai estar no poder, porque hoje a gente tem também dois tipos de proporcionalidade. Você tem a proporcionalidade de legenda para a composição da chapa e depois você tem a proporcionalidade também na eleição quando é feito. Porque aí, às vezes, nem sempre quem teve mais voto é de fato eleito, quem foi eleito. Então, nós temos dois tipos de proporcionalidade, nós precisamos discutir isso. Então, e também acho que a gente tem que dar garantias para os políticos de que vai participar do processo eleitoral, que o compromisso dele principal tem que ser com a população e não com outros setores ou empresas ou outras coisas, porque senão talvez ele é eleito para defender outros interesses. Agora alguns políticos defendiam anteriormente, a ideia não é minha, o chamado vazio, o chamado período ali para você poder mudar de partido. Eu acho que seria a solução. Por exemplo, um ano antes da eleição, você pode mudar de partido à vontade, ou 3 meses, ou 6 meses, teria que ter uma data para que você pudesse, então, deixar o PT ir para o PSDB, e assim vice-versa, porque da maneira que está, criam novos partidos, os candidatos, um ano antes, mudam, né, os prováveis candidatos. Então, eu acho que deveria ter tem um nome próprio para isso aí, né? Porque em quase todo setor tem uma atividade, por exemplo, na agricultura tem o vazio sanitário, na política deveria também ter ali uma faixa, uma janela, a palavra correta é essa, para que o político pudesse mudar também. Talvez esse, Ulisses, seria o grande trunfo para acabar com essa criação de partido. Você já sabe, tem um novo partido aí que vai surgir imediatamente, o Rede, né? Que ele foi incorporado pelo PSB, mas a gente sabe que ele está lá dentro esperando a hora. Eu sou contra a janela. Então. Por que eu sou contra a janela? Porque janela já pressupõe que você não vai passar pela porta. Quando você passa pela janela, você não passa pela porta. Por que eu falo isso? Quando você fortalecer os partidos e fazer discussão nesse país do ponto de vista ideológico, e se a gente for pegar qualquer país do mundo que está desenvolvido, por exemplo, você vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 2 partidos e você faz o debate ideológico dos republicanos contra os democratas. Você vai para a Europa, nos países da Europa também são poucos partidos e você faz a discussão a partir do partido. Se a gente não fizer
essa discussão no Brasil dessa forma, aí as pessoas vão continuar mudando de partido, as pessoas vão continuar fazendo o que quer no seu mandato sem uma concepção. Você vota numa pessoa acreditando que ela vai fazer uma coisa porque o partido defende aquilo, depois ela já está no outro partido defendendo completamente diferente, depois está no outro defendendo depois já está totalmente outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo discutido, e aí você não tem, por parte do eleitor, confiança em quem você vai votar. Então, se a gente estabelecer uma forma de fortalecer os partidos, e aí fortalecer os partidos... por exemplo, que poderia, vamos acabar com essa dança das cadeiras, isso eu não acho que poderia, por exemplo, estipular a quantidade de possibilidade de você ir para os partidos. Por exemplo, você poderia só, aquele partido que você foi eleito, se você quiser mudar, você poderia ir apenas para um outro partido. O senhor acha que essa numerificação daria algum resultado, ou o senhor acha que também continuaria do mesmo jeito? Não, eu acho que quando a gente passar a votar mais no partido, e aí eu não sei se o correto seria lista fechada, ou se seria uma forma mista de estabelecer isso, mas quando a pessoa começar a votar mais em função do partido, aí ela vai ter mais segurança naquilo que ela está votando. Porque por mais que eu crie, ele pode ir num partido e depois pode ir para o outro, você ainda não tem segurança naquilo que você acredita, e a pessoa ela precisa entrar para um projeto ideológico. A concepção da política é você estabelecer uma linha ideológica. Não fisiológica. Né? Não fisiológica. E aí quando você estabelece a linha ideológica dentro, por exemplo, de um partido, aí se você não concorda com aquilo que o partido está defendendo, aí você precisa ir brigar internamente e fazer as mudanças internas do partido para apresentar para a sociedade. Mas aí que vem, aí teria que desmanchar tudo, né? Zerar tudo e começar de novo. Por exemplo, o partido, o PT, é um partido que teve muitos ideais, eu não sei. No início começou a ser um partido fraco, né? Pegou o PFL na época, pegou o PMDB do Sarney e companhia, quer dizer, acaba um partido, o que tem um ideal, ele acaba tendo que absorver outros partidos sem ideais. Mas por causa do modelo hoje. Por causa do modelo. Então tem que zerar tudo, tem que começar tudo. Por isso que eu falo que é mais interessante você ter uma janela para que o político possa mudar do que ficar criando partido. Mas não muda, vamos chegar a 60. Mas não muda, né? Então se tiver com essa janela... A verticalização do país já nasceu morta, né? Por quê? Porque você mesmo disse aqui, o PMDB é forte no estado, no outro estado ele já tem outra pretensão, então não dá para fazer uma coligação vertical, que aí seria até 2 candidatos fortíssimos, né, para disputar igual nos Estados Unidos tem. Então precisa mudar essa cultura. Mas quando você pensa em mudar em alguma coisa, você vai esbarrar exatamente nos interesses de cada estado. Você vai esbarrar exatamente no interesse de cada partido, né? Então a situação fica quase que insustentável. Eu falava ainda há pouco aqui com o Ulisses em off sobre o Supremo Tribunal Federal. Nós colocamos aquela discussão. Você disse que o Congresso não tem feito as coisas de maneira correta. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, ele só pode julgar e impedir qualquer coisa que for inconstitucional. E tudo que ele está barrando é porque o Congresso não fez dentro da Constituição. E o Congresso tem uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça, como tem todos os poderes. Fortíssimo, inclusive, uma das mais fortes do Congresso. Que é justamente para estabelecer isso, para fazer isso acontecer. E aí o Supremo Tribunal Federal tem que julgar, e a maioria dos processos que vão para lá são inconstitucionais. Aliás, o STF faz uma coisa que o próprio vereador colocou assim, pode até que ele me retruque aqui. O STF faz uma coisa que a omissão do Congresso Nacional, talvez por não querer mexer em temas polêmicos, é necessário para o país. Ou seja, aquela morosidade, você tenta levar em banho-maria temas polêmicos que devem ser discutidos e que não são, e na urgência do dia, o próprio STF acaba interferindo e decidindo em relação a isso. E que está errado, né? Porque a representatividade da população, inclusive nos temas polêmicos, que aí precisa ter posição ali. É o Congresso, o Poder Legislativo. Porque o Congresso que tem de ter os seus deputados que foram eleitos a partir de uma base, que escutaram, que fizeram compromissos, e não é só concurso, não é só promoção, mas que fizeram compromisso com o seu eleitorado de se posicionar de acordo com aquilo que o país defende. Eu estava lendo, não vou me lembrar o livro, mas que falava que a gente só teria uma legislação ou
uma Constituição ou um Congresso, principalmente quando se falava de reforma política, das reformas necessárias para serem feitas, se as decisões fossem tomadas por aqueles que não seriam beneficiados por elas. Exatamente. Então, por exemplo, reforma política. Quando você tem um deputado ali e que na próxima eleição ele vai disputar e que ele pode ser beneficiado ou prejudicado por aquela decisão que ele está tomando, ela nunca talvez será a decisão correta. A gente só teria condições de fazer isso se a gente tivesse um grupo também representativo e intelectual, ou que tivesse capacidade de tomar a decisão, mas que em nenhum momento fosse beneficiado por a decisão tomada, que é uma coisa praticamente impossível. Então, se é impossível, a gente precisa garantir a pluralidade da forma como acontece hoje mesmo. Mas para que a gente tome a decisão correta, aí depende do eleitor, porque o eleitor ele vai precisar votar naquele candidato que não pensa só em si, não pensa só no benefício próprio, mas que pensa na coletividade. É uma pergunta um pouco polêmica, mas normal, extremamente normal. Aqui não tem que ser polêmica, senão perde a graça, né? O presidente do STF chegou inclusive a cogitar a instituição de candidaturas avulsas no país. Devido a essas confusões que nós temos entre partidos, entre candidatos, o senhor concorda com uma candidatura avulsa, ou seja, com a instituição dela no país? Tá certo. Martiniano, o Tairone, vereador do PT, vamos responder essa pergunta depois do intervalo comercial, certo? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Você pode assistir os nossos programas no YouTube e é só você colocar lá o nome do Ulisses A.S. ali na pesquisa, ou de João Silvestre, ou Canal Aberto, ou PUC TV. Você vai assistir todos os nossos programas aí no YouTube. Estamos conversando com o vereador Tairone de Martino, ele é do PT, e a pergunta foi do Ulisses A.S. perguntando: o senhor é a favor ou contra uma candidatura avulsa neste país nosso? Então, partindo do princípio de que eu quero mudar a legislação política e quero que aconteça de fato uma reforma política para a gente mudar a forma como o país faz política hoje, e nesse princípio eu defendo a questão do fortalecimento dos partidos, eu acho que aí seria uma incoerência eu defender a candidatura avulsa, porque eu acho que quando a pessoa está no partido ela tem uma ideologia, ela tem uma concepção. Quando a pessoa vai votar, ela sabe os ideais daquele partido e sabe também os defeitos daquele partido, e aí ela vai tomar a decisão a partir disso, e não tem a possibilidade da pessoa mudar para um partido completamente diferente e defender um projeto completamente diferente do que aquilo que ele elegeu. Tá certo. Por falar em projeto, olha, o que se comenta hoje nos bastidores da política, na imprensa, enfim, todo meio político hoje do estado de Goiás comenta-se sobre as possíveis candidaturas ao governo do estado. Hoje, é claro, pré-candidaturas. O PT tá aí, começou caladinho e tal, de repente o Antônio Gomides entrou na parada, lançou o nome dele como pré-candidato ao governo. O PT, ao que parece, não concorda muito com a candidatura do Júnior do Friboi. O PMDB também super dividido. Vanderlan Cardoso ali insistindo que é pré-candidato. Essa situação política atual, o senhor acha que se manter essas pré-candidaturas, se transformando em candidatura, tem condições de ganhar do governo do estado? Na verdade, eu acredito que se a oposição não se unificar ao máximo, que se a oposição não se juntar ao máximo para, de fato, apresentar um projeto diferenciado, e aí não é só projeto personalista, eleitoral, de uma figura pública para ganhar a eleição, mas um projeto para o Estado, não teria chances da oposição ganhar a eleição. Quem que é essa oposição? Então, quais os partidos que o senhor elencaria? Então, PT, o que eu defendo? PMDB? O PT, o PMDB, se puder vir, seria muito importante o PSB, e outros partidos que nacionalmente compõem a base de apoio da presidenta Dilma, como o PCdoB, e aí a gente vai ter uma série de outros partidos. O DEM, por exemplo, o DEM faz política contra a presidenta Dilma, ou seja, é ostensivo contra a presidenta Dilma. E se quisesse, por exemplo, se unir, seria bem-vindo também? Não. Na verdade, eu acho que o DEM, nacionalmente, ele tem um viés que é a favor de um projeto ante o projeto da presidenta Dilma. PT.
que é o PT. E acho que ele vai fazer uma composição nacional com o PSDB. E se ele fizer uma composição nacional com o PSDB, por mais que aqui eles tenham divergências, que aí é briga interna dentro do grupo deles, eu não vejo o DEM como um partido que quer construir um projeto diferenciado para o governo de Goiás. O projeto que ele quer construir aqui é o mesmo que o PSDB ou o partido dele quer construir em nível nacional, que não é o projeto que o PT defende. Então, o PT, o PMDB e o PSB, se conseguir se unificar aqui em Goiás, que eu sei que não é simples, não é fácil, mas se começasse a discutir projeto, nós queremos ganhar o governo de Goiás. Nós vamos fazer isso para a segurança, nós vamos fazer isso para a educação, nós vamos fazer isso para a habitação, a política nacional nossa vai ser isso, a política de segurança nossa vai ser isso, nós vamos investir nessas áreas em tais regiões do Estado. Se esses partidos, e aí eu defendo isso dentro do PT, já tenho colocado isso internamente, começar a fazer esse debate do projeto para caminhar unificado para disputar a eleição, eu não tenho dúvida que esse projeto diferenciado, que aí sim, um projeto estabelecido, ganharia as eleições neste ano de 2014. Mas a situação é muito mais complicada, né? Porque aparentemente, falando até que fica fácil, mas o PSB, o Vanderlei Cardoso, tem um compromisso com o Eduardo Campos, que é candidatíssimo, né? Pré-candidato, vamos dizer assim, à presidência da República. Só se o Eduardo Campos compor ou com o PSDB ou com o PT. Agora, o próprio PT hoje está bastante dividido. Por exemplo, Paulo Garcia defende Iris Rezende Machado, pelo menos o que a gente percebe aí, a candidatura de Iris Rezende Machado. Antônio Gomides quer ser candidato ao governo do Estado. Agora, vamos trabalhar com duas hipóteses. Se o Iris for candidato, ele une o PT em torno da candidatura dele? E o Júnior do Friboi uniria também esse partido? Então, é complicado a gente falar de outro partido e da candidatura que será definida por outro partido. Acho que o Iris é um nome espetacular, uma pessoa que governou o estado de Goiás, que qualquer lugar do município você vai, as pessoas o conhecem, as pessoas têm carinho, as pessoas têm respeito e que poderia muito bem ser um candidato forte ao governo do estado. Usando esse mesmo adjetivo espetacular, o Antônio Gomide, do partido do senhor, também seria espetacular? Aliás, eu acho que o Antônio Gomide seria a inovação e a renovação nessa eleição, que inclusive é uma necessidade, é aquilo que a população está querendo. Então eu acredito que o Antônio Gomide, ele sendo novo, ele conseguiria apresentar um projeto belíssimo para o estado de Goiás, tanto é que ele foi muito bem avaliado na gestão em que ele fez em Anápolis. Está saindo com aprovação, e se ele sair agora, de mais de 80%. Não é qualquer prefeito, principalmente em quem pegou a situação que era Anápolis e deixou como está hoje, sair com a aprovação que ele está. Então, é um projeto firme, que a história dele está começando, mas que eu acredito que se ele apresentar o nome dele tem chances reais de ganhar, e aí sim ele vai construir uma história espetacular em Goiás. Mas ele tem chance se o PMDB for com ele. Se não for com ele, não tem a menor chance também. Então, aí por isso que eu acho que os dois partidos precisam ter maturidade, sabedoria, desprendimento, coerência e vontade de ganhar o governo. Essa pergunta você vai fazer ela agora. Eu ia reforçar ela também. Porque você já colocou que não tem condições. João, assim, numa situação assim, numa análise mais fria, mais calculista, eu acho que o Antônio Gomide tem chance de ser eleito governador de Goiás. Se o eleitor levar em conta a qualidade, ou seja, do gestor público, a qualidade, por exemplo, do partido, ou seja, a sua trajetória política, ou seja, a sua disposição. O vereador colocou aqui que é necessário que haja não somente a disposição, mas que você tenha também programas na área de saúde, ou seja, propostas na área de educação, na área de transporte. Então, por exemplo, se o PT conseguir fazer isso, ou seja, elencar toda uma propositura na área de transporte, segurança pública, educação, moradia, habitação e assim por diante, logicamente que com o novo e com, vamos dizer, com essa facilidade que você tem hoje de utilizar as redes sociais e as mídias tradicionais também, às vezes as alternativas, logicamente que o nome do Antônio Gomide com o do Júnior do Friboi, se ele for candidato, por exemplo, do PMDB,
o candidato do PSDB, que é o Marconi Perillo, o candidato do PSB, que é o Vanderlan, ou seja, se ele se colocar ali, provavelmente, e com tempo eleitoral também, logicamente que ele colocaria as suas propostas e poderia ser eleito. Verdade. Agora eu penso assim, Martinho, Tairone, é o seguinte, se o Júnior do Friboi for candidato pelo PMDB, Antônio Gomides lançar a candidatura dele pelo PT, aí pulveriza. Aí eu acho que a possibilidade do Antônio Gomides de ir para o segundo turno é muito grande, porque grande parte do PMDB vai apoiar o Antônio Gomides. Agora, difícil é você dobrar, né, agora uma PT coisa, com o Júnior do agora uma coisa você colocou correto. A briga vem lá de cima. Né? Uma coisa você colocou correto, ou seja, para ganhar as eleições, o correto seria uma união. Ou seja, até que o Antônio Gomides tivesse apoio do Júnior do Friboi. Porque, vamos ser sinceros aqui. Né? Mas vamos ser sinceros aqui. Entre Antônio Gomides, que é o novo, e Júnior do Friboi, que é o novo também, logicamente, quem foi aprovado aí por quase mais de 90% da população da terceira maior cidade do estado de Goiás foi Antônio Gomides, não foi Júnior do Friboi. Até agora ninguém não viu nenhuma ação política plausível que beneficiou ou prejudicou a população do Júnior do Friboi. Tá certo, Tairone. 1 minuto para você costurar isso que nós falamos aqui. Então, na verdade, eu acho que nós estamos num momento de reflexão, nós estamos num momento de avaliar todos esses projetos políticos, essas personalidades, mas principalmente no momento de querer construir o bem para o estado de Goiás. E querer construir o bem é você apresentar propostas plausíveis. Apesar de a gente citar nomes, fazer essa discussão, quem que é o mais forte, quem que é o menos forte, e óbvio, por ser do PT, eu sempre vou defender os nomes do PT, tanto, por isso que é gravata vermelha, tanto o Gomide como também o Paulo Garcia, mas eu acredito que vai ganhar o governo do estado quem souber apresentar um projeto alternativo, diferente e coerente para o estado. Isso significa o quê? A gente de fato entrar numa eleição com o que nós vamos fazer na área da segurança, o que nós vamos fazer na área da saúde, o que nós vamos fazer na área da habitação, como que nós vamos resolver, como nós vamos resolver agora, essa questão que está virando uma questão de calamidade da questão de segurança pública. Mas o primeiro de tudo é quem vai costurar quem vai desistir em prol de quem. Porque não adianta você fazer um projeto se lançar esse tanto de candidatura, né? Mas infelizmente, Tairone, nosso tempo voou. Vou ter que chamar aqui você outras vezes. No próximo programa eu falo quem que vai ser o candidato. Então vamos tentar, né? A gente está costurando, as eleições. Agora, bem rapidinho, você vai realmente enfrentar a disputa aí? Tá disposto? É pré-candidato? Eu fui eleito para ser vereador de Goiânia, tem feito um trabalho diferenciado, um trabalho que está sendo reconhecido, que a sociedade tem falado muito do mandato, até porque eu tenho uma participação muito ativa nas redes sociais, tenho Facebook, tenho Twitter, então quem me acompanha vê que eu ando muito, que eu trabalho bastante. Então tenho feito um trabalho de muita dedicação. É óbvio que eu, por ler, por estudar, por estar envolvido muito, estou participando de todos esses debates, como por exemplo da questão da reforma, da questão de a gente mudar a cara da política em nível nacional. Então, se eu pudesse participar de um projeto de disputa, eu ficaria muito feliz. Mas ainda não decidimos nada, tudo ainda é diálogo. Acredito que a gente precisa ter muita serenidade naquilo que faz, com desprendimento e com a certeza de que a gente tem que fazer o que é melhor para a população. Então, enquanto vereador, eu posso te responder que na Câmara, nesse ano de 2014, vocês podem contar com o Tairone fazendo um trabalho de resultado, de coerência, de participação e não sendo só mais um vereador, mas fazendo a diferença no mandato. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Ulisses. Mandar um abraço para Maria e para o Domingos lá no Jardim dos IPs, em Aparecida de Goiânia. Tá certo, o meu abraço é para você, telespectador, e o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência.